Paz do Senhor. Já desde já peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Aleluia. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de nos podermos estar aqui reunidos para juntos estar engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando a Deus na pessoa do teu Espírito, louvando a Deus na vida de cada um dos irmãos que se encontra aqui presente. Aleluia. Para que assim a palavra do Senhor nesta noite possa se cumprir nas nossas vidas, para que assim a glória de Deus possa se manifestar no meio do teu povo nesta noite. A carta de Paulo, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 7, é uma palavra bastante conhecida no meio da igreja, uma palavra a qual a igreja sempre tem ouvido, sempre tem meditado, e eu creio que é bastante conhecida. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em abundância sois, em abundade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, somente até aqui. Quero agradecer, pela presença dos irmãos. Quero louvar a Deus, porque a graça do Senhor nos trouxe até aqui hoje. E pela fé de cada um dos irmãos, chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós vemos que para com essa graça ter chegado até as nossas vidas, aleluia, louvado seja Deus, teve um instrumento bastante importante para que a amada igreja pudesse alcançar essa graça, para que a amada igreja pudesse alcançar essa salvação na qual a Bíblia, a qual o Senhor nos promete através dessa palavra, através deste livro chamado Bíblia, que é o nosso guia até chegar ao céu. Essa palavra do qual o Senhor nos fala nessa noite sobre graça foi através do maior instrumento usado para que a humanidade pudesse alcançar até diante de Deus a salvação. Para que a humanidade pudesse ter uma intimidade com Deus, teve que ter um instrumento bastante, aleluia, grande para nós chegarmos aqui. E o foco desta mensagem nesta noite é salvação. E como fazer para nos alcançar essa salvação? Como conhecer, através da palavra de Deus, essa graça? Sabemos que na antiga aliança, para que nós podemos nos aproximar e conseguir ter o perdão adiante de Deus, teremos que ser levados até diante de um sacerdote, para poder assim oferecer algo em sacrifício, para que nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados, para que assim nós pudéssemos alcançar um objetivo do qual podemos confiar e dizer que seremos purificados. Mas através dessa graça, para que essa graça chegasse, nós tivéssemos essa comunhão com Deus, essa reconciliação do homem para com Deus, o instrumento da qual foi usado foi uma cruz. Aleluia. E através desta palavra nós vamos ver que a cruz foi o maior instrumento usado por Deus para unir o homem a Deus. E a palavra de Deus nos vai falar que o Evangelho é essa mensagem. E o Evangelho é loucura para aqueles que amam a Deus. E para aqueles que não conhecem verdadeiramente, fala que o Evangelho é essa loucura mesmo. E sem essa loucura nós não vamos alcançar essa graça. Se nós vamos observar a palavra de Deus, 400 anos antes de existir o pecado de cruz, o salmista Davi vai expressar no Salmo 22, já a profecia a qual Jesus seria morto, crucificado. João 19, 34, vai dizer, que lançaram sorte sobre a túnica de Jesus. E o salmista Davi no Salmo 22, se não me falha a memória, a partir do versículo 18, vai falar que lançaram sorte sobre a túnica do Senhor. E desde lá a palavra de Deus já nos fala que Jesus seria morto, crucificado. Que através dessa cruz chegaremos à graça. E através dessa graça alcançaríamos a salvação. E através dessa salvação atingiríamos a vida eterna. Mas nós sabemos que para nos chegar até lá, algo grande vai ter que acontecer nas nossas vidas.
Sabemos que para nós chegar até mesmo o limite da salvação, não é somente nós entrar e sair por essas portas todos os dias, a qual foi anunciado do culto. Não é somente nós carregar sobre os nossos peitos e dizer que somos cristãos, que somos evangelho. Para alcançar essa graça, nós vamos ter que renunciar nós mesmos dias após dias. Para alcançar essa salvação, nós vamos ter que nos legalizar para poder chegar até o céu. E eu creio que não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para nenhum dos irmãos que aqui estão, nenhum de vocês que vai estar ouvindo essa palavra através desse canal, nenhum de vocês que ouve a palavra de Deus nas ruas quando é pregada. Porque nós sabemos que a salvação é algo individual. E como Jesus, ele foi levado até diante de todos. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Foi judiado pela humanidade, foi totalmente crucificado por pessoas, aleluia. Mas para que nós possamos alcançar, através da tua palavra, essa graça. Romanos capítulo 5, versículo 9 até o 10 vai dizer que muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, somos salvos. Aleluia. Então, para nós alcançar isso, temos que ser justificados por este sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer valer dia após dia, cada gota, cada partícula do sangue do Senhor que Ele derramou por nós. E sabemos que se nós simplesmente cruzarmos nossos braços e achar Jesus, hoje simplesmente eu vou estar aqui porque fui comprado pelo preço de sangue. E nós vemos quando nós compramos algo grande, que nós achamos que vale muita coisa, nós damos valor nisso. Nós olhamos hoje que hoje o maior objeto, aleluia, que a humanidade deseja em ter suas vidas é um celular. E vimos hoje que pessoas batalham a vida inteira para pagarem 8, 10 mil em um aparelho, aleluia, que daqui 2 anos já não vale mais nada. Mas agora você imagina o Senhor Jesus Cristo te dando uma salvação a qual você vai passar uma vida eterna do seu lado. Uma vida da qual você não vai ter que precisar mais de olhar para o seu irmão. Uma vida da qual você não vai ter que olhar mais e ver que tem alguém em pecado diante de ti. E uma vida da qual você vai olhar e ninguém vai olhar para você em indiferença. Aonde todos seremos iguais. Aonde todos teremos a mesma oportunidade todos os dias de praticar aquilo que é bom adiante de Deus. Porque a palavra de Deus nos refere que a salvação da humanidade, ela é real. Que o céu, ele é real. E uma coisa que eu sempre digo, e uma coisa que eu vou repetir nesta noite de novo: você vai alcançar algo que jamais nem mesmo os anjos conseguiu ver, nem mesmo os maiores homens da Bíblia conseguiu ver. Se você for olhar para Enoque, a Bíblia vai relatar que Enoque não viu a face do Senhor. Elias, que foi trasladado em um carro de fogo ou em um rio de moinho de fogo, esse também não viu a face de Deus. Moisés, que a Bíblia diz que falava face a face com Deus, a Bíblia mesmo expressa que Deus mostrou a ele apenas por uma fenda de uma rocha. Vou deixar bem claro para você nesta noite, que aquele que prevalecer através dessa palavra, essa justificação através dessa palavra, esse sangue que foi derramado para te comprar, essa palavra que nos reconcilia com Deus, vou dizer para você, um dia quando você chegar lá, você vai ver a face do seu Salvador. O Deus todo onipotente, daquele que aonde jamais ninguém pôde contemplar. Porque João capítulo 1, verso 18 vai dizer que o Filho, assim se fez revelar à humanidade. Mas a Cristo, o Deus Criador do universo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse ninguém viu, nem olhos jamais pôde ver. Relatos diz que aqueles que se aproximarem em batalhas para poder chegar, aleluia, louvado seja Deus, no grande dia que houve na revolução no céu, disse que aqueles que tentou se aproximar sobre ele, foi derretido através da sua glória. A Bíblia não relata essas coisas. A Bíblia apenas fala sobre os querubins que o adoram, aqueles que se prostram diante dos seus pés, que louvam e engrandecem o teu santo nome. Imagina você, muitas das vezes, que é rejeitado aqui nessa terra. Imagina você que levanta de madrugada para trabalhar dia a dia, para trabalhar, conseguir o seu pão de cada dia. Imagina você, aqueles que muitas das vezes é zombado na rua, no seu trabalho. Imagina você agora chegando nas portas do céu. Imagina você olhar para todos os lados onde você vai ver anjos engrandecendo o nome do Senhor. Imagina você passando no meio daqueles querubins aonde são cobertos os teus olhos, são cobertos o seu rosto para não ver a Deus. E você olhar e passar assim e dizer assim, ó, eu posso ver a face do meu Criador. Porque certamente eu criei na palavra. Eu criei quando a palavra do Senhor diz assim, ó, que a palavra, o Evangelho
é a loucura para aqueles que não conhecem a Deus, mas para aqueles que conhecem a Deus é o poder de Deus. Isso é algo tremendo. Isso é algo bastante, aleluia, que nós poderíamos achar que é comum aqui na terra. Mas irmãos, quantos deixam de crer nisso? Quantos deixaram de acreditar nesse evangelho? Quantos têm deixado de acreditar nessa mensagem dessa cruz? Quantos têm deixado de acreditar e pensar somente assim, ó, pela graça eu sou salvo, não preciso fazer mais nada? Vocês sabiam que muitos daqueles que estavam junto de Cristo, aqueles muito que o glorificou naquele dia, aqueles que estavam naquele dia, quando ele na multiplicação dos pães, participaram da condenação do Senhor? Muitos daqueles que estavam almejando ao Senhor, aqueles que estavam nas portas de Jerusalém, gritando Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, também participaram. E vocês sabiam que muitos daqueles que estavam ali, queriam que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado, não somente crucificado, mas que o seu castigo fosse ainda maior do que aquilo que ele passou. Porque nós seres humanos, não temos um coração bom. Nós não temos algo que se volta para Deus. Nós não temos algo que quando simplesmente nós vemos aí uma pessoa que começa a praticar o mal, logo nós já falamos, tomara que morra, tomara que a polícia pega ele, joga na prisão e lá os presos matam ele. Agora você vê ali assim aonde aquela mesma pessoa que glorificava ele ali agora quer que ele seja crucificado. Aquela mesma pessoa que estava junto com ele agora quer que ele seja morto. Agora você imagina Deus perdoando aquelas pessoas. Imagina Jesus ali no meio daquele povo gritando ali, falando, zombando dele. Porque o pecado do Senhor não foi pecado oculto. Ele não tinha pecado. Mas aqueles homens da lei colocou ele para que ele fosse condenado, que ele fosse projetado e que os seus pecados viessem a público, para que todos pudessem conhecer que ele era maldito, que ele tinha que morrer porque ele era pecador. E o pecado que ele nos condenou a ele, era o meu pecado, era o seu pecado, era o pecado daqueles que estavam ao seu redor. Mas a palavra de Deus nos fala, né, que ele morreria por nós. Isaías 53 vai falar sobre isso aí. E o versículo que eu citei lá do Salmo 22, já expressava que ele seria morto dessa maneira. Mas a palavra de Deus vai nos dizer desde Gênesis, que nós herdaríamos o céu, que o céu nos seria dado, assim como ele prometeu aquela terra prometida para aquele povo. Imagina quando eles conquistavam cada dia uma cidade, cada dia quando eles passavam por uma fase para poder alcançar aquilo que Deus prometeu. Agora você imagina Deus prometendo o céu para nós, Deus nos prometendo a salvação. Nós temos que alegrar dia após dia, porque estamos chegando o momento final. Era o momento de nós olhar para os nossos dias atuais e sair gritando na rua, glorificando o nome do Senhor. Mas o que é que nós fazemos? Muitas das vezes, nos escondemos para que o povo não veja que nós somos evangélicos. Muitas das vezes nós nos recuamos para que o povo não possa imaginar que nós estamos prosseguindo para o alvo que é Cristo. Nós deveríamos hoje olhar e pensar: Senhor, os dias são findados. Senhor, o dia de nós estar contigo está chegando. E nós poderemos até mesmo nos fazer de louco e sair glorificando a Deus, agradecendo a Deus no meio da rua: Senhor, eu sou grato a Ti, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me garante que eu iria herdar o céu. Mas o que fazemos? Deixamos isso de lado. Irmãos, é tempo de nós voltar a agradecer a Deus. É tempo de nós voltar a buscar a Deus. É tempo de nós imaginar: Senhor, o momento é chegado, a hora é chegada. Assim como o Senhor falava naquele dia, no Getsemane, nas suas últimas orações: se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, seja a sua vontade. É tempo de nós começar a nos refletir e acreditar que o momento é chegado. A qualquer momento essa graça vai nos alcançar. Se nós não tivermos mais essa fé, que a palavra diz que pela fé que somos salvos, se nós deixar escapar de dentro do nosso coração esse dom, nós não vamos participar desse banquete da qual o Senhor nos convida. Muitas das vezes o Senhor está batendo em nossas portas, pedindo para que nós possamos
abrir o nosso coração. Irmãos, a ceia que o Senhor nos pede hoje não é um banquete simplesmente material. Quando a palavra do Senhor fala, é isso que eu estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. Irmãos, é o momento de nós pensar, Senhor, hoje eu quero convidar o Senhor a cear comigo. É o momento de nós tirar um momento para estar com Deus e falar, Senhor, o banquete que eu quero oferecer hoje para contigo é um momento de adoração e gratidão ao seu nome. É um momento de gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor fez para comigo. Porque é uma ceia, o Senhor preparou para você no dia a qual você vai estar com Ele na casa dele. Porque quando Ele fala que Ele iria nos preparar um lugar, e na casa de onde Ele ia nos preparar, tinha muitas moradas. Tem muita morada. E Ele é apenas um que quer morar dentro do nosso coração. Porque quando a tua palavra nos diz que nós somos morada do seu Espírito, somos templo do Espírito Santo, é somente uma casa que o Espírito Santo quer habitar. Mas Ele promete casa para todo aquele que crê. É para todo aquele que acha que pode alcançar o céu. Irmãos, eu creio que cada um de nós podemos alcançar o céu. Não vai ser fácil. A batalha vai ser grande. Porque em momento algum nós vamos ver que foi fácil para Cristo. Se nós for olhar tudo na Bíblia, ninguém teve vida fácil. Nenhum daqueles que foi lançado como heróis da fé teve vida fácil. Teve batalhas, teve lutas. Elias, que foi arrebatado, muitas das vezes a própria Bíblia fala que ele teve vontade, ele pediu a Deus que tirasse ele a vida. Agora você imagina para nós, que somos meros mortais, pessoas que não temos tempo para Deus, pessoas como nós que não tiram tempo para Deus, porque a nossa vida é a correria, e quando tempo temos, nós descansamos nossos com a matéria física. Agora você imagina, aleluia, com tudo isso, ele alcançou o limite da salvação. Você imagina Moisés, o tanto que batalhou para poder tirar aquele povo, aleluia. Um homem a qual pediu para que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. Ele simplesmente não entrou na terra prometida. Agora você imagina nós, quantas falhas nós temos. Quantas necessidades nós olhamos para dentro de nós. Hoje nós refletimos e pensamos, Senhor, por que eu tenho que lutar tanto? Se essa sua graça me faz ser salvo. Mas será somente a palavra graça nos salva? O que nos salva, irmãos, é a nossa fé. O que não vai nos salvar, somos nós mesmos. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, irmão. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus, em seu capítulo 11, e o seu versículo 12, que aqueles que esforçaram, alcançaram o reino de Deus. É somente se esforçarmos e pelejar até o fim. Nenhuma guerra é vencida com os braços cruzados. Todas as batalhas são duras. Todas as batalhas são difíceis. Dias tenebrosos vêm sobre nossas vidas. Mas nós não possamos desfalecer. Sempre levantar os nossos olhos e ver que dias melhores virão. Sempre pensar que Deus, eu sei que o dia de hoje foi uma batalha. Eu sei que o dia de hoje foi uma peleja. Talvez muitas das vezes no nosso dia nós pensamos e pedimos a Deus que esse dia passe logo, para ver se o dia de amanhã são difíceis, são mais fáceis. Mas quando o dia passa, talvez o dia de amanhã ainda vai ser pior do que o dia de hoje. Porque muitas das vezes nós estamos aqui simplesmente ouvindo uma mensagem, mas pessoas lá fora estão passando por peleja. Pessoas lá fora estão sendo levados cativos. Muitos daqueles de nós que saímos aqui do Brasil para evangelizar o mundo lá fora, daqueles que deixam seus lares, talvez hoje foi decapitado por amor à palavra. Talvez hoje foi decapitado e não pôde alcançar aquilo que nós alcançamos. Aquilo que você um dia sonhou, você alcançou. E talvez aquele que um dia sonhou que sairia do Brasil para ir lá fora anunciar o evangelho, talvez na China, na África, talvez foi morto. E ele não alcançou o seu objetivo, que era um dia voltar aqui e contar o seu testemunho, que anunciou o evangelho lá fora. Que a loucura do evangelho. Mas eu quero dizer para você, tudo aquilo que você fazer por amor a Cristo,
você é recompensado aqui na terra e muito mais no céu. Porque a palavra de Deus, isso nos dá garantia. Porque o gozo da salvação é maior do que o prazer daqui da vida da terra. Agora você contempla o apóstolo Paulo, o tanto que sofreu, o tanto que ele passou nessa terra. Agora você diz, agora você pensa, ele deixando dito na palavra, que o que ele viu, aleluia, a mente humana jamais veria. Agora você imagina João, sendo ele cozinhado em óleo fervente, e nada aconteceu com ele. Agora você imagina João naquela ilha de Patmos, sofrendo, talvez passando frio, fome, necessidade. Agora você imagina ele contemplando o céu. Agora você imagina ele contemplando os anjos do Senhor, conversando ele mesmo ali com os próprios anjos. Você imagina o Senhor revelando o livro de Apocalipse para ele. Tudo aquilo que está preparado para nós que ainda estamos aqui nessa terra. Tudo aquilo que está preparado para nós que estamos hoje aqui neste lugar. Mas isso nós vamos ter que ter fé. Isso nós vamos ter que acreditar que é somente através do sangue de Cristo. É somente pela cruz que iremos alcançar isso. Porque a salvação de cada um de nós, irmãos, ela não vai vir de baixo, ela vai vir do céu. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele estava na cruz, para ver ele nós tivemos que erguer a cabeça para ver. E o véu do templo, quando foi rasgado, ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Jesus ele vai vir do céu para salvar a mim e para salvar cada um de nós. Se assim nós permanecer firmes na sua palavra até o fim. Porque hoje, irmãos, nós pregamos essa palavra. Mas para nós chegar o dia de amanhã, ainda vai ter uma luta. Atrás de nós e ao nosso derredor tem coisas grandes lutando para tirar nós da presença de Deus. Tirar nós porque sabemos que lá no céu é bom. E ele esteve lá, ele viveu ao lado do Senhor. Mas um dia ele foi expulso de lá. Agora você imagina, ele não tem mais jeito de voltar para lá. Mas você ainda pode chegar até lá. Você pode sentir saudade do céu. Sentir saudade da sua pátria. Assim como a pastora sempre fala. É bom lembrar do céu, sentir saudade da nossa pátria. Lembrar que nós somos peregrinos aqui. E lembrar que Jesus, ele nos salva. Ele é que nos justifica. Não adianta ninguém te condenar. Não adianta eu olhar para você e dizer que você é mais pecador do que eu. Não adianta ninguém. Porque a própria palavra de Deus vai falar: justificados somos mediante a fé. E se somos justificados por Cristo, somos salvos por Cristo. Porque se eu te condeno, eu me condeno a mim mesmo. Porque primeiramente devo eu me examinar a mim. E se eu for olhar para dentro de mim, eu vou ver que no meio de cada um de nós aqui, eu me sinto o mais falho entre todos. Porque cada dia eu tenho que me policiar a mim mesmo, para poder assim me apresentar diante de Deus. Assim como os sacerdotes na antiga aliança, ele tinha que primeiro sacrificar a Deus por ele, para depois sacrificar para a humanidade. Assim nós devemos olhar primeiro para dentro de nós. E se assim nós fizermos, dias após dia, nós vamos ver que muitos temos que melhorar adiante de Deus. Que muitos temos que melhorar muito para merecer a graça da qual o Senhor tem preparado para a igreja. E se nós olharmos através dessa graça, nós vamos ver que não é somente isolar um versículo, mas é pegar e meditar naquilo da qual o conteúdo inteiro vai nos falar. E nós já vemos que o apóstolo Paulo sempre vai estar pregando sobre pecado, sobre carne, sobre espírito. É algo tremendo. Então examinamos nós mesmos as escrituras, para que nós possamos acreditar. Através da fé, alcançaremos o nosso objetivo. Que através da graça alcançaremos o céu. E através de Jesus Cristo alcançaremos a salvação. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.